Antes de você começar a reclamar do título, né? Eu peço que você assista o vídeo até o final. Mas editor, solta a vinheta aí primeiro. Bom, nesse vídeo eu tô considerando que você é um iniciante na área de programação, né? Ou já tá um pouquinho mais avançado, mas ainda não consegue criar seus próprios códigos e tudo mais. E eu vou contextualizar por que eu coloquei esse título de não comece a programar com front-ends, com framework de front-end. E aí esses frameworks que eu tô falando é React, Vue, Angular. Em nenhum momento eu tô falando que esses frameworks são ruins, tá? Eu tô falando que não é uma boa porta de entrada para a programação. E aí eu vou explicar por que no decorrer desse vídeo. Todos esses frameworks são excelentes. Eu já utilizei todos eles, né? Hoje eu utilizo mais o Vue, mas eu já programei em Angular e React também. E aí, vamos às considerações, tá? Se criou uma premissa no mercado de programação que, no meu ponto de vista, é extremamente equivocado, que ao se dividir back-end e front-end, né, teria um melhor desenvolvimento de um software para web. O que, no meu ponto de vista, é extremamente equivocado. Por quê? Porque os frameworks de JavaScript, né, eles evoluíram de uma forma que você precisa ter um conhecimento aprofundado de programação para você conseguir lidar com esses frameworks de front-end. Há algum tempo atrás, quando o jQuery era o framework predominante, o jQuery tem um comportamento muito mais simples do que o Angular, do que o Vue, do que o React. Então você, mesmo não sabendo programar, você conseguia fazer algumas implementações ali dentro do jQuery, ou pegar algum plugin que já que fazia o que você precisava fazer, né? Vamos dizer assim. Vamos aos pontos aqui do porquê que eu não considero uma boa opção. Primeiro que se você está aprendendo a programar, você teria que estar focado muito mais em lógica computacional, aprender condicional, variável, classes e tudo mais, e não se preocupar em aprender um framework nesse primeiro momento. Por isso que minha indicação, né, para quem está começando pega uma linguagem compilada ou interpretada, aí você tem algumas opções legais aí no mercado, né? Você pode ir para um C#, você pode ir para o Java, você pode ir para o Python, você pode ir para o PHP, você pode ir para o JavaScript puro ali, Node.js e tudo mais. Por que é interessante você começar com esses caras? Porque a stack ela não é tão complicada de você instalar, normalmente você vai instalar um executável ali e acabou, né? Você não vai ter muita dor de cabeça para conseguir configurar ambiente de trabalho, apenas baixar um editor tipo VS Code, você já vai conseguir fazer suas coisas. E a curva de aprendizado, no meu ponto de vista, vai ser mais fácil. Por quê? Framework de front-end, esses mais modernos, eles são complexos. Até para mim, na primeira vez que eu peguei o Angular para poder... O Angular 1 foi o primeiro framework desses que eu mexi, né? E na época eu lembro que o conceito era muito diferente do que eu estava habituado a mexer, porque eu mexi com jQuery na época, né? Então, assim, eu demorei um tempo para conseguir aprender esse framework. Eu fiz várias videoaulas do Rodrigo Branas, né? Um abraço aí pro amigo Rodrigo Branas, para aprender esse conceito de como é que era a componentização para web e tudo mais, que era uma coisa muito nova, né? Esse conceito de escopos, né? Você fazer as diretivas ali dentro do próprio HTML, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, meu conselho quando você já estiver um pouco mais para frente, já estiver dominando perfeitamente condicionais, loopings, classes, escopos, né? Aí sim você começa a olhar para um framework, né? Se eu fosse colocar uma opção que eu acho melhor para quem está querendo ir depois pro front-end cara, começa com Node.js, aprende legal lá. Você não precisa ficar expert, né? Você aprender o básico ali de programação. Depois você pula pro Nest.js, que é o NESTJS, que ele já tem um formato próximo do Java, próximo do C#, né? Já é TypeScript, e ele vai te dar um conceito mais amplo de Solid. Ali você consegue aprender bem os conceitos de controllers e tudo mais, e inclusive de escopos, né? Porque lá os escopos são fechados e tudo mais. E ele é muito próximo da sintaxe do Angular.
Então, do Nest pro Angular, você vai pular muito fácil. Ah, mas eu só quero mexer com a parte de front-end, eu não quero mexer com back-end. Essa, para mim, é a premissa que tá errado na equação. Né? Quando eu comecei, o programador ele mexia de ponta a ponta no sistema, ele mexia tanto no front-end quanto no back-end, né? Isso nunca foi um problema, porque o cara de back-end ele consegue trafegar muito bem no front-end. Talvez ele não vai fazer a coisa ser bonita, né? Mexer com CSS e tudo mais, mas aí uma coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte: se você quer só mexer com CSS para deixar o site bonito, você vai partir para um Tailwind, um Bootstrap, né? Seu interesse no negócio não é propriamente você colocar o sistema para funcionar. Isso que eu acho errado. Agora, se você quer ser um front-end, né, que vai ser o cara que vai pegar as APIs e tudo mais, você tem que entender o seguinte: nem sempre as APIs elas trazem as informações do jeito que a gente precisa para conseguir colocar na tela de forma eficiente. Então você pode cair no erro de às vezes pegar uma listagem muito grande de JSON e tacar dentro de uma tabela e começar a travar a tela. Então esses probleminhas de performance que você vai acabar causando ao longo do processo, né? Talvez a sua falta de experiência não vai ser tão fácil de você corrigir, né? E aí nesses casos eu preferiria muito mais fazer a sugestão de você utilizar um Vuetify, por exemplo, né? Que já é uma ferramenta mais elaborada, com códigos preparados para coisas mais robustas, né, com tabelas e tudo mais, criado por pessoas que já têm uma experiência maior, então, do que criar seus próprios componentes, porque também tem esse ponto, né? Você não é obrigado a criar componentes, você pode pegar um framework, e o Vuetify, no meu ponto de vista, é um bom ponto de partida quando a gente está falando de front-end. Por quê? Porque ali você já vai ter componentes que vão resolver 99% dos seus problemas. Para dashboard ele é excelente, ele usa o Material Design, que é uma ferramenta do Google, um padrão do Google excelente, que é o padrão para desenvolvimento de aplicativos Android, né, e tudo mais. Então assim, você fica no meio termo entre ainda não conseguir fazer seus próprios códigos, mas também não ter uma dificuldade extrema de performance nas coisas que você está fazendo. E obviamente fazer uma implementação de uma chamada API não é nada difícil, né? Uma linha de código você consegue fazer isso, então você vai conseguir patinar. Mas honestamente eu preferiria, né? Minha sugestão começa no Node, aprende bem o JavaScript ali, aprende lógica computacional, passa por variáveis, passa por constante, passa por loops, passa por classes, né, orientação a objeto, passa por escopos, vai para o Nest.js, aprende sobre decorators, aprende sobre controladores, escopos e tudo mais. Quando você já estiver legal, conseguindo fazer coisas bacanas, soltando APIs, aí sim você parte para um front-end ali com Angular ou com React e tudo mais, e vocês vão perceber o seguinte, que depois que você aprender um desses, né, você passar de um para o outro é muito simples, porque vai ser basicamente uma mudança de sintaxe, mas a construção das coisas é muito próxima, né? E aí depois que você já tiver bacana assim num desses frameworks, aí você parte para uma solução de SSR. No caso do Vue você vai para o Nuxt, no caso do React você vai para o Next e tudo mais. Porque aí você vai ter um full stack ali, né? Esse nome horroroso, né? Pra mim, full stack é um nome desnecessário porque na minha época isso era chamado de programador. Programador web, né? Web developer, web designer e tudo mais. Se você é um cara de designer que mexe com Photoshop e você tá querendo só estilizar templates, de novo, vai para um Tailwind, vai para um Bootstrap. Não necessariamente você precisa partir para uma solução de React, Vue ou Angular, porque não é tua praia, a não ser que você esteja interessado em aprender a programar. Mas aí se você quer aprender a programar, começa da base. Não começa direto desses frameworks, porque esses frameworks não são simples. Esses frameworks eles são bem complexos. Então assim, até pessoas que já têm um certo conhecimento de programação têm uma certa dificuldade para conseguir fazer uma implementação satisfatória. Tá? Esse é meu ponto de vista que eu queria deixar, porque tem muita gente que me pergunta assim, porra, tô aprendendo a programar, aí tô vendo aqui que a galera usa o tal do React e tal, não sei o que. Eu falo, cara, React é uma parada que você vai aprender muito mais pra frente, entendeu? Aprende a base primeiro, aprende a fazer o JavaScript vanilla ali, sacou? Vai brincando, vai testando, e aí mais pra frente, quando você já tiver com conhecimento bacana, aí você parte pra uma solução dessa. Até lá, você precisa fazer uma fundação, né?
fazer sua cabeça pensar de forma lógica e começar a escrever seus próprios códigos. Senão não faz sentido, você vai estar escrevendo código lá, copiando do Stack Overflow, mas na prática você não vai estar criando nada. E aí, para mim, esse é um caminho que vai ser muito mais tortuoso do que aprender o negócio de forma no caminho, assim, na trajetória certinha ali, que é importante para qualquer desenvolvedor saber todas essas coisas que eu falei aqui. Para mim, hoje é muito mais importante você ter uma boa base de lógica do que propriamente ser especialista em algum framework, seja ele qual for. Porque nesses últimos 15 anos, a quantidade de frameworks que eu vi morrendo ao longo do processo foi gigantesca, tá? E aí, galera, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha aí para aquele teu amigo que tá aprendendo a programar, ou que já sabe programar e tudo mais, para ele dar uma hateada aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima, valeu!